Boa noite, boa noite, Elisângela, boa noite, transmutados. Então, vamos começar 2026. Que maravilha. Então, acabou as férias agora, né? Agora, primeiramente, tá me ouvindo direito? Tá me vendo bem? Tudo tranquilo? Fazendo os últimos ajustes. Vou ter que trocar minha... Tá certo. Muito bem. Hoje vamos ter um assunto muito bacana, muito legal. E esse assunto nós vamos... Eu tô só ajustando aqui que hoje eu tenho tudo certo. Imagem, som. Muito bem. Os universitários. E é um assunto muito legal, que hoje nós vamos linkar esse assunto com outras coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente no Brasil também, né? Então, vamos expandir um pouco o pensamento, né? Sair fora da caixa, não só ficar na filosofia. Cadê você? Muito bem. Aí, então, vamos lá. Hoje nós vamos falar não é um arquétipo, mas digamos que é um selo. Vamos falar em selo, assim, né? Que é o Ouroboros, né? Que a sua primeira aparição, que dizem que foi a primeira aparição, foi no século XIV no Antigo Egito, né? E o Ouroboros, ele vem sendo... não vem sendo, na verdade, ele é colocado há muito tempo, né? Em muitos grupos ocultos, enfim, não tão ocultos assim, né? Que hoje nada fica oculto, todo mundo tem informação na palma da mão, basta digitar na internet ali, você busca bastante coisa sobre isso, né? Mas deixa eu falar aqui o início da live, então, né? Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos, meu nome é Marco Pavão. Não dá para esquecer de falar o nome, né? Porque vai que eu esteja de um formato diferente aí, né? Então, primeiramente, antes de entrar no assunto também, quero fazer algumas ressalvas aqui, que visitei lugares fenomenais, lugares incríveis, e o mais interessante de tudo é que quando você gosta de pesquisa, você vai atrás de informação, você faz alguma pesquisa para as pessoas que estão apresentando esses lugares, uma pergunta que seja fora da caixa, essas pessoas já não conseguem te dar as informações que você gostaria, então fica na suposição. Então foram vários lugares que visitei, mas as perguntas elas não foram respondidas. Por quê? Porque o pessoal está acostumado a ficar naquela cartilha de só falar o que está na cartilha, né? Só passar para frente e assim as pessoas saem de lá passando aquela história para frente, geração para geração. E é isso que acontece hoje no mundo, né? Histórias contadas de forma diferente por pessoas preguiçosas que não gostam de pesquisar ou que têm preguiça de pesquisar, né? E aí vão repassando as histórias para frente. Então, seja um pesquisador, seja um buscador, seja curioso.
seja curioso, pergunte aquilo que tem que perguntar. Se não tiver respostas, vá atrás de respostas, busque essas respostas. Se não conseguir encontrar essas respostas, investigue em livros antigos. Se não conseguir na internet, investigue em livros antigos, mas nunca tenha preguiça de ir atrás do conhecimento. Como diz o nosso amigo, busquem conhecimentos. E isso é uma palavra muito mais profunda do que a gente possa imaginar, né? E hoje, essa semana, venho observando muito o que vem acontecendo no Brasil também, e até fiz um comentário, postei um stories ali, sobre o que está acontecendo hoje, sobre essa caminhada do Nicolas. Caminhada do Nicolas, né? Que não é só dele, mas existe ali algo muito maior acontecendo. E isso é um assunto que vai entrar no Ouroboros, certo? Porque precisamos entender algumas coisas para depois discutir essas coisas, certo? Começar a sair fora da caixa. Boa noite, Dalva, boa noite, Nanda, boa noite, sejam todos bem-vindos, transmutados. Então, essa caminhada do Nicolas, eu andei analisando muito quando houve a decisão dele fazer. Eu acompanho muito o Nicolas, eu gosto muito dele, está sempre na linha de frente, sempre batendo. E depois vou falar para vocês o porquê disso, tá? E o porquê que isso vai entrar nesse assunto do Ouroboros também. Um menino cheio de energia, pai, uma família muito linda, com princípios, e uma decisão que foi pensada além, não foi planejada por ele essa decisão. E eu falo com toda certeza aqui, olhando para vocês, não foi pensado por ele essa decisão, não foi tomada por ele. Ela vai muito além do que vocês possam imaginar. Hoje, essa caminhada desse menino que está na linha de frente, ele tem um propósito muito grande. Ela significa uma quebra de frequência. Ela significa uma frequência, pena que pessoas estão se aproveitando, né? Em vez de estarem lá com caras mais sérias, mostrando realmente os objetivos dessa caminhada como pessoas, população, tem pessoas se aproveitando muito disso, mas isso a gente já sabe que acontece isso, né? Consciência a nível 1, digamos assim. Mas, no contexto geral de tudo que está acontecendo, dessa caminhada desse menino, ela é uma quebra de frequência, tá? Uma anulação de frequência de algo que iria acontecer lá na frente. Então, assim, não é tão simples uma pessoa tomar uma decisão de caminhar 200 e poucos quilômetros apenas pensando em si mesmo e pensando em ser alguma coisa lá na frente. Porque ele vai ser algo muito maior lá na frente. E essa caminhada está sendo vigiada em vários planos, várias esferas. Várias esferas estão acompanhando essa frequência que foi gerada, que já foi gerada. Então, se tem algo que eu posso dizer para vocês, não olhem o lado político, não olhem o lado religião, não olhem o lado pessoal, olhem o que existe naquilo que você não enxerga, naquilo que as pessoas não percebem. Vocês precisam olhar por esse ângulo, assim como eu fiz. Quando eu vi tudo isso, eu disse, tá aí, uma anulação de frequência que está sendo acompanhada em várias esferas. E vocês podem ter certeza que isso vai surgir efeito, e um efeito muito grande com esse menino na linha de frente. Todos temos propósitos, todos temos a nossa missão, e
e esse menino ele tem um grande coração. Ele tem um grande coração e ele tem um compromisso muito, muito, muito grande, maior do que a gente possa imaginar. E ele só realiza esse compromisso se ele conseguir concluir com essa fase. Então ele precisa concluir com essa fase para gerar uma outra fase. Lógico que vai vir contra-ataques, vai vir outras coisas, enfim, mas quanto mais gente olhando para esse ângulo do que está sendo construído de frequência, vibração e outras esferas. Nós todos somos acompanhados por outras esferas. Todo o nosso compromisso, toda a nossa missão aqui nesse plano, ele é acompanhado por outras esferas. Engana-se quem acha que não é assim. E vocês que estão me ouvindo, vocês sabem que é assim. E quanto mais energia, quanto mais a gente pensar em frequências positivas para esse menino, porque ele é a ponta de lança. Ele é a ponta de lança. A ponta de lança tem que estar fortalecida. Então, quanto mais energia a gente pensar positivo para ele concluir essa fase, vai ser muito importante para algo muito grande, para algo muito maior. Então, se tem um recado que eu deixo para vocês, não olhem o lado político, não olhem o lado pessoal, não olhem nada do que mostram para você ou daquilo que os olhos estão acostumados a ver. Olhem muito além aquilo que os olhos não conseguem enxergar, mas a mente consegue enxergar. O teu próprio espírito, alma, enfim, consegue sentir essa frequência. Então, o seu recado é esse, é uma anulação de frequência de algo, mas precisa concluir essa fase para que aconteça algo muito maior e uma anulação de uma frequência muito ruim que ia vir pela frente. Então, as decisões são tomadas muitas vezes por uma programação de esferas muito superiores, que você decidiu se juntar a essas esferas superiores para que você conseguisse atingir os objetivos para a humanidade, certo? Então, todos nós temos esses compromissos, todos nós temos as nossas missões e o mais importante é que a gente ajude, a gente pelo menos aquilo que a gente entende aqui como frequência, emanar frequências positivas. Mesmo que pensem, que ele esteja pensando que é algo religião, que é algo político, que é algo justiça, que é algo prisões, não sei o que, mesmo que ele pense assim com o cérebro emocional, o ego, mesmo que ele pense dessa forma, mas o que existe por trás disso é muito maior. É muito maior. Não é só prisão, não é só nada disso, tá? É algo muito maior do que isso. É a abertura de uma nova frequência e também a quebra, anulação de uma outra frequência, tá? Então isso é muito importante. Bom, não poderia deixar de falar sobre isso, tá? Então o nosso assunto aqui hoje é o Ouroboros, né? Então eu trouxe aqui minha cola também, não posso ficar sem a cola, né? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, Marco Pavão. Então, na minha cola diz assim, acabou o descanso agora, né? Ouroboros é um símbolo antigo representado por uma serpente ou dragão que morde a própria cauda, formando um círculo fechado. Ele simboliza a eternidade e os ciclos da natureza, a renovação constante e a unidade entre começo e fim. Ao longo da história, diferentes povos, tradições e religiões utilizaram esse símbolo de forma direta ou desenvolveram conceitos espirituais esotéricos equivalentes. Então, no Antigo Egito, os registros mais antigos conhecidos do Ouroboros encontram-se no Antigo Egito por volta do século XIV a.C. O símbolo aparece em textos funerários
e cosmológicos associados ao Deus solar e à proteção do universo contra o caos. Representava o ciclo eterno da criação, morte e renascimento. Lembrando aqui também que esse século XIV a.C., essa linha temporal do calendário, ela também é manipulada, tá? Ela não está no ciclo de tempo correto. Ela também é manipulada, tá? Então, bom, vamos lá. Senão eu vou entrar em outro assunto aqui, aí já... Boa noite, Karine, seja bem-vinda, transmutada. Muito show. Grécia Antiga e Hermetismo. Na Grécia Antiga, o Ouroboros foi incorporado ao pensamento filosófico e hermético. Representava a totalidade do cosmos, a autossuficiência do universo e a ideia de que tudo retorna à sua origem. Tornou-se um símbolo de unidade do todo. Nas tradições gregas, transmissão e abstração, o símbolo entra no pensamento helênico via contato com o Egito, associado ao conceito de cosmos, ordem fechada e autossuficiente, referenciado indiretamente por Platão ao descrever o universo como um ser vivo completo sem exterior. Aqui o Ouroboros vibra na filosofia. Aquilo que contém tudo não precisa de nada de fora de si. Calma que já estamos chegando lá. Então, a alquimia helenística, nos textos alquímicos grego-egípcios, Alexandria, o Ouroboros ganha inscrição explícita. O um é o todo. Passa a representar matéria, espírito, criação, dissolução e começo e fim. É nesse ponto que o símbolo se torna universal. Então, o gnosticismo, entre os séculos 1 e 3 depois de Cristo, o gnosticismo utilizou o Ouroboros como representação do ciclo da alma aprisionado no mundo material, e ele simboliza o retorno contínuo da existência até a obtenção do conhecimento espiritual. A gnose. Gnose e tradições esotéricas. Ouroboros representa o pleroma, a totalidade fechada. Também simboliza a armadilha do ciclo eterno, quanto interpretado negativamente. E aqui que entra a questão. Nascer, sofrer, morrer e repetir. Basicamente foi isso que ensinaram pra gente sobre o Ouroboros, né? Basicamente veio de certas coisas aí, né, que sempre de religião, enfim, e seitas, né? O nascer, sofrer, morrer e repetir. É o lado negativo da interpretação. Aqui surge a ambiguidade, iluminação ou aprisionamento. A alquimia medieval, na alquimia europeia e islâmica medieval, o Ouroboros torna-se um símbolo central, representava o processo alquímico completo, dissolução, purificação e recomposição da matéria. Também simboliza a união dos opostos e a transformação espiritual do alquimista. Lógico que esse daqui é um resumo que eu fiz, tá bom? Porque tem muita coisa sobre o Ouroboros. Em essência, do Ouroboros, sem metáforas, não é apenas infinito, não é apenas renascimento, é a afirmação brutal de que... Aí depois já vou falar. O Ouroboros é um símbolo documentado em algumas tradições, como o Antigo Egito, o pensamento grego, gnóstico, alquimia, entre outros casos como... Deixa eu ver aqui. Certo. Temos a evidência histórica do Egito e temos a leitura simbólica, né, que é trazida por vários pensamentos, digamos assim. Então, tudo que existe consome a si mesmo para continuar existindo: vida, tempo, consciência e civilização. Bom, agora vamos para as discussões. O que vocês acham que é o Ouroboros? Deixa eu tomar... Tô tomando um chá hoje.
já que no sul não está quente, não está frio, né? Então, se formos buscar desde lá do Antigo Egito, nós temos uma imagem do faraó, né, que o faraó era basicamente um deus, né, naquela época, e Ouroboros, ele está nos pés e na cabeça, como do faraó, como contenção, né? E contenção não significa aprisionamento. Contenção significa reter alguma coisa para não dispersar. Nada entra e nada sai. Não é afetado pelo externo, mantém-se coeso com o todo, assim como na Terra e também nos outros cosmos, certo? Então, precisa se estudar mais o porquê estava nos pés e porquê estava na cabeça também, gerando essa contenção. Podemos pensar de um lado negativo, que era para conter os poderes do faraó? Quem sabe? É uma teoria. Mas também podemos ter o pensamento de que era uma contenção para manter para não deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fiz um resumo disso. Não tem aqui. Mas enfim, para ele não ser absorvido pelo caos da Terra e também para ele não ser a mente absorvida pelo cosmos. Então seria uma contenção para manter essa energia coesa e para que ele conseguisse retornar a esse plano. Seria basicamente isso, uma reencarnação do faraó, mantendo a sua mente e mantendo a sua aparência física, os aspectos da Terra. Também podemos pensar dessa forma. E como ele foi um símbolo muito utilizado também para o lado negativo, aonde que a serpente come a própria cauda. Então, se a serpente come a própria cauda, ela se autoconsome, certo? Então, nós podemos trazer isso para sistemas corruptos, mas também nós temos um pensamento positivo de que ela se retroalimenta, certo? Ela fecha um círculo, um circuito, e nada entra e nada sai, e ela se retroalimenta, certo? Assim como nós, dentro do nosso ciclo de vida, nós podemos se retroalimentar, se autoconhecer, ou seja, o nosso conhecimento entrar dentro da gente, buscar tudo que esteja ali do nosso pensamento, das nossas vidas passadas, de tudo o que há de positivo em nós e não deixar nada de fora afetar nós. Nós podemos fechar esse curto-circuito também desse Ouroboros, correto? Pensando assim, ele é um ponto positivo. Mas nós temos também aonde... Boa noite, Diegão! Beleza pura? Então, nós também podemos trazer ele para um ponto negativo, aonde os sistemas corruptos, eles também, em pequenos grupos, eles se retroalimentam e nada pode entrar dentro desse sistema. Nada pode fluir de fora para dentro. Tudo dentro desse sistema. E o próprio sistema se retroalimenta. Ele digamos que se algo não muito bom dentro desse sistema, o próprio sistema consome isso. Se for fazer uma ruptura de dentro para fora, ele não faz a ruptura de dentro para fora. Ele consome aquilo ali dentro mesmo. Digamos assim, que alguém vai dedurar alguém lá dentro desse sistema corrupto, dentro desse Ouroboros, e
eles não deixam sair. Nada sai e nada entra. Então, é um sistema muito coeso. Dentro do conhecimento nosso, de nós nos conhecermos, também pode ser assim. Também pode ser, mas para o lado positivo. Nós buscarmos o máximo de conhecimento sobre nós mesmos, trabalhar sobre as nossas emoções, trabalhar sobre os nossos sistemas de crenças, trabalhar sobre o nosso corpo físico, fortalecer o nosso corpo físico, fortalecer a nossa mente, ou seja, as fortalezas, né? Fortalezas de todos os tipos, seja financeira, seja fortaleza mental, seja fortaleza emocional, seja todo tipo de fortaleza. Você fechar esse Ouroboros, certo? E nada sair de dentro de você. Ou seja, você mesmo consumir aquilo que corrói dentro de você. Não deixar sair para fora, ou seja, aquela sensação de avareza que vai sair para fora. Aquela sensação de inveja, né? A bolsa daquela lá é mais bonita que a minha, a grama do vizinho é mais bonita que o meu. Então são coisas que geram que dentro da gente que a gente precisa combater dentro da gente isso, para que ele não saia para fora do sistema, não interrompa o ciclo do nosso sistema de autoconhecimento e crescimento. Então esse seria o nosso Ouroboros também, né? Fazendo esse ciclo eterno de autoconhecimento, autopreservação e também um crescimento absurdo que nada de fora consegue afetar você. Vocês estão entendendo o contexto do Ouroboros ligado ao nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida? A gente pode gerar isso se a gente pegar nesse 2026, olhar 2025, 2024, 2023, quando você abriu, você sempre quis coisas diferentes todos os anos. Você nunca concluiu os ciclos. Até falei isso, acho que na live anterior, o ano passado ainda, né? Um mês atrás. A última live que eu fiz, eu falei sobre isso das conquistas e do tempo. O tempo ele não acaba. Então, o que significa o Ouroboros dentro disso? Que dos teus objetivos de 2025, eles podem ser o mesmo objetivo de 2026, só que melhorados. Então, você fechando esse ciclo, esse círculo em você, ele não vai sair fora de você. A questão é que quando você rompe o Ouroboros, você deixa o externo afetar você e você muda os teus objetivos e as tuas metas. Claro que você pode mudar sim, mas você pode melhorar eles também, entende? Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, transmutados. Então, esse ciclo do Ouroboros de 2023, 2024, 2025, as pessoas chegam no final do ano, elas esquecem tudo que passaram no ano passado e abrem o círculo e começa a vir coisas de fora para dentro novamente. E a pessoa não consegue fechar esse curto-circuito, não deixar o externo afetar. Agora 2026 vai ser diferente, mas tinha objetivos tão bonitos, tão grandiosos em 2025, por que não fechar esse circuito e buscar um crescimento interno para conseguir realizar esses objetivos em 2026, continuar essa caminhada em 2026, porque ele é infinito o Ouroboros, certo? Selando, nada de fora pode atingir você quando você sela o Ouroboros, e também você com esse teu crescimento, você consegue fazer esse ciclo infinito se retroalimentar. Eu conquistei em 2025, vou conquistar mais em 2026. Isso é retroalimentar, fechar um curto-circuito. Entendeu? A serpente mordendo a própria cauda. Então nós podemos utilizar isso de maneira positiva. Há quem diga em religiões, enfim, que a serpente não é muito legal, mas é um contexto de religiosidade, não é um contexto
que a gente está pensando aqui da forma que era pensado no Egito também. Renascimento, renovação, enfim, o ciclo ele nunca acaba o ciclo. Aí já os pensamentos, a gnose, enfim, o esoterismo já trouxe isso para a roda de Sansara, o budismo, acho que é isso, o sistema oriental, alguma coisa assim, trouxe já pro sistema reencarnatório da roda de Sansara. Então, ele pode ser utilizado, ter uma visão ampla e de todas as coisas. Basta você olhar aquilo que você quer usar ele. Uma faca você pode utilizar para cortar um queijo, alguma coisa, ou você pode utilizar para cortar alguém, sei lá, machucar alguém. Então, entende? Você pode usar a mesma coisa para uma gama de situações. O Ouroboros é a mesma coisa. Se você pensar como os egípcios pensavam, você traz um pensamento mais coeso e você sai do medo do negativo. Ah, porque o Ouroboros, a roda de Sansara, isso e aquilo, não sei o quê. Né? A gente já sabe como a gente burlar a roda de Sansara. Né? Vocês já aprenderam como é que se burla a roda de Sansara. Entende? Cuidando do pensamento, sentimento, as fortalezas, né? Cuidando do corpo físico. Quanto menos alimentos e enfim, fabricados ou seja, de fabricação aí de tudo que a gente come, nem vou falar os nomes aqui, mas enfim, de tudo que a gente come, se você cuidar com aquilo que você ingere, principalmente de açúcar, você vai ter um prolongamento de vida, certo? Então você vai ativar as tuas biotecnologias também quando você fazer essa desintoxicação no corpo. É um looping, é infinito, entende? Você pode fazer isso e você vai rejuvenescer cada vez mais. Por mais que você tenha um cabelo branco, você tenha algumas coisas que vão dando uma aparência, mas você pode rejuvenescer, você pode retardar esse envelhecimento, entendeu? Então, ele significa também um Ouroboros, que você está tendo autoconhecimento, o externo não está te afetando, você está mantendo um ciclo coeso, sempre, todos os anos você está melhorando dentro desse ciclo. Entende? É quase como selar a tua vida dentro desse Ouroboros, ele se retroalimentando. Tudo isso é muito lindo, tudo maravilhoso, mas o mais importante é olhar também o que nós temos no nosso sistema atual, que nós podemos trazer esse ponto crucial do Ouroboros, certo? Então, hoje nós temos um sistema, não dá para deixar de falar isso, com tudo que está acontecendo, nós temos um sistema, sempre tivemos um sistema corrupto, um sistema bandido, um sistema que favorece, né, poucos, né, que esses poucos com uma consciência muito baixa, certo? Então, nós podemos trazer esse ponto de maneira leve também, né? E vocês têm ideia do que eu estou falando. Então, se nós temos um Ouroboros dentro de um sistema, e esse sistema, esse Ouroboros, você não consegue romper ele por dentro, ou romper ele por fora, qual o ponto crucial que você consegue romper esse Ouroboros? Porque ele não pode ser rompido, a não ser que exista uma fraqueza e algo de fora entre no sistema, certo? E aqui não tem nada a ver com política, aqui tem a ver também com você, com a tua mente. Quanto a tua mente é forte para que nem nada externo consiga atingir a tua mente e você continuar coeso. Quão forte você está em 2026 para suportar o que vem pela frente. Há uma sensação de falsa paz no mundo, grupos de paz, que você olha para aqueles grupos de paz assim e diz assim, esse cara aí é paz? Esse cara aí vai querer paz? Esse outro aí vai levar paz? Para quem? Então,
É só olhar o que está acontecendo no mundo. Se você acompanhar hoje as questões de Davos, o Fórum Econômico Mundial, vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos meses. Aqui no Brasil, já está acontecendo. E estão atacando o financeiro das pessoas. De todas as formas. E é algo que vem de muito tempo. Não é de agora, não aconteceu agora isso daí. O que está acontecendo no sistema financeiro. Vários bancos quebrando, enfim. É o Ouroboros coeso se retroalimentando, mas já está abrindo um ponto fraco. Então a chave que quase ninguém aceita, todo Ouroboros só se rompe quando uma força externa entra no sistema. Historicamente, isso ocorre por pressão social contínua, não episódica, crise econômica grave. Já estamos nesse ponto. Mudança estrutural de regras. Já estamos nesse ponto. Intervenção institucional independente. Já estamos nesse ponto. Já está tudo se organizando para romper o Ouroboros. Você pode até não acreditar, mas existe uma organização por trás de tudo isso. Sem energia externa, o sistema absorve protestos, coopta opositores e espera o desgaste social. Até agora, no início da live, eu estava falando dessa caminhada do Nicolas e a frequência que está sendo quebrada, né, de tirar as pessoas da inércia. 2021, quando veio pandemias e tal, colocou as pessoas numa inércia. Se a gente passou por uma pandemia, a gente consegue passar por qualquer coisa, né? Então o sistema aprisionou, digamos assim, aprisionou como é que eu vou dizer? A ação das pessoas. As pessoas ficaram sem ação, ficaram acomodadas, porque não foi tão atingido assim o bolso de todo mundo em 2021. Mas agora a coisa está aparecendo de uma forma surreal. Como diz o Felipão, surreal. Então, o erro comum, atacar pessoas em vez de estruturas. Todo mundo fala de todo mundo, menos das estruturas. Trocar indivíduos não rompe o Ouroboros. Se as regras são as mesmas, os incentivos permanecem e as redes sobrevivem. Isso apenas muda a cabeça da serpente, não o corpo circular. E vocês sabem que já mudou a cabeça da serpente aí várias vezes, mas o sistema continua o mesmo. O bastão sempre é passado de mão em mão. Ele não permanece numa mão só. Ruptura real é sistêmica, não personalizada. A forma mais eficaz de ruptura, se formos absolutamente diretos, a ruptura ocorre quando o sistema deixa de ser fechado. Permanecer nele se torna custoso. Ele perde capacidade de se reproduzir. Uma força externa mantém a pressão contínua. Sem esses 4 pontos, o Ouroboros se adapta e continua. Nós estamos vendo agora as movimentações políticas no nosso país de quem se dizia bonzinho, agora está se filiando aqueles que querem manter o sistema, querem manter o ciclo, né? Então, fazendo conchavos, enfim, se aliando a coisas que mantêm o Ouroboros intacto. Traduzindo em uma frase muito clara, o sistema ouroborótico se rompe quando ele deixa de conseguir se alimentar de si mesmo. Ou seja, quando não consegue esconder, quando não consegue recompensar,
quando não consegue se reproduzir. Então, quando esse sistema ele sofre pressão externa, contínua. Sabe a água que tanto bate até que fura? É assim, continuamente atacando o Ouroboros, ele consegue abrir uma brecha, porque ele vai precisar, o sistema em si vai precisar se romper, se defender. E para ele se defender, ele vai ter que apresentar algumas fraquezas. Isso acontece no nosso sistema de crenças, isso acontece no nosso sistema biológico, onde nós somos atacados todos os dias por bactérias, por coisas que são lançadas no ar, coisas que são fabricadas e colocadas na alimentação. Nós somos atacados todos os dias. Se a gente ceder, entende? Se a gente começar a olhar, isso aqui não faz mal, isso aqui outro não faz mal, isso aqui não vai fazer diferença hoje, o que vai acontecer? O sistema ele vai ser atacado por dentro e não por fora. Não vai aparecer de um dia para o outro. Mas lá na frente, tudo que você fez há 5 ou 6 anos atrás, de alimentação, enfim, nunca fez uma desintoxicação, isso está acontecendo hoje, problemas na sua saúde. Problemas de envelhecimento precoce, problemas gastrointestinais, problemas, enfim, N problemas acontecem internamente porque aconteceu 5, 6 anos atrás a mesma coisa todos os dias, se alimentando todos os dias das mesmas coisas, o sistema foi rompido de dentro para fora. A questão é, se for colocar alguma coisa dentro do sistema que não tenha aptidão, ou seja, não tenha a aptidão para atacar o sistema por dentro, entende? Atacar essas bactérias por dentro. Por exemplo, se você colocar um antibiótico, é verdade que ele vai fortalecer o sistema, porque ele vai enfraquecer o sistema imunológico. Se você colocar dentro do sistema remédios, enfim, que são fármacos, o sistema ele vai enfraquecer em algum ponto, certo? Mas ele não vai conseguir ser eficaz. Agora, se você colocar dentro do sistema, conseguir romper e entrar alguém dentro do sistema, um remédio dentro do sistema, que faça total diferença e ataque na raiz, aí sim, o sistema começa a corroer. Mas tem que ser da forma correta. Então, no símbolo antigo, o Ouroboros se consome, mas se mantém, porque o circuito está perfeito. No sistema corrupto, romper o Ouroboros é abrir o círculo, criar vazamento, introduzir assimetria, impedir o retorno automático. Sem isso, ele continuará comendo o próprio rabo indefinidamente. Ou seja, tudo que nós estamos vendo hoje no nosso mundo, ele tem a ver com o Ouroboros. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tudo tem a ver com o Ouroboros. A tua saúde é um Ouroboros. O teu sistema biológico é um Ouroboros. O sistema financeiro é um Ouroboros. O sistema político, ele é um Ouroboros. Tudo. Mas isso você tem que perceber na sua ótica e na sua vivência. Como que você enxerga tudo isso? Se no teu corpo você acha que você está protegido, teu corpo reage com apenas você mudando a alimentação e não fazendo uma desintoxicação, você vai levar mais tempo, entende? É a mesma coisa que você colocar um presidente e não ter a maioria de deputados, senadores, enfim, lá dentro, sem o rabo preso, né, para que façam a diferença. Hoje nós temos um bando de corruptos que não conseguem tomar decisões porque estão devendo até as cuecas lá também. Mas enfim, na tua própria mente, esse ano
vai acontecer coisas que você pode se impressionar. Vai acontecer coisas na área ufológica, vai acontecer coisas na área da saúde, vai acontecer coisas na área financeira, vai acontecer coisas na área climática. A questão é como é que está teu sistema mental, o teu Ouroboros, como é que ele está? Ele está coeso, ele está protegido, nada externo vai afetar você. Teu sistema financeiro, nada externo vai afetar você. O teu sistema da tua saúde, nada vai afetar você. Será que está coeso assim? Todos esses sistemas que envolvem você como pessoa? Um momento. Será que existe em você algo tão coeso assim que você não vai ser afetado do externo para dentro? Algumas notícias já estão afetando você. A questão é quanto você conhece você. Quanto você, dentro de você, você busca toda a informação necessária. Lembre-se, você é um universo de informações. Mas você prefere ir lá dar um Google do que buscar dentro de você essa informação. Você vem de muitos ancestrais. Esses ancestrais, eles sabiam plantar, sabiam colher. Esses ancestrais, eles sabiam fazer autocura. Eles sabiam utilizar energias. Eles sabiam utilizar formas de combater coisas externas. Energeticamente também. Fortalecimento espiritual, fé, amadurecimento espiritual. Você, quando quer alguma coisa, você vai lá no Google, vai lá no mercado, enfim. E você não busca a informação dentro de você. E você prefere comer uma pizza do que ir lá fazer um bife, fazer um ovo, fazer alguma coisa que venha te dar mais saúde, energia, disposição, mas você prefere ir lá no mercado, atravessar a rua e ir no supermercado. Por quê? Preguiça de fazer alguma coisa. Muito bem, tem vezes que você está na correria e você não consegue fazer isso. Mas a maioria das vezes você consegue fazer isso. Correto? Então, teus ancestrais, eles ficavam muitas horas sem comer. Mas depois você aprendeu que você precisa comer de 3 em 3 horas, certo? Então você precisa desaprender muita coisa, como diz o outro, você precisa desver muita coisa para que você consiga acessar esses conhecimentos dentro de você. Se teus ancestrais eles ficavam sem comer por muito tempo, você já fez um teste de ficar sem comer por várias horas? Por exemplo, fazer uma refeição por dia? Você conseguiria fazer uma refeição por dia? Sem café da manhã, apenas aí pelas 11 horas comer umas proteínas muito boas e ficar até 5 da tarde sem alimentação, tomando bastante líquidos, enfim. Você conseguiria fazer isso? Acessar essa informação ancestral dentro de você. E se um dia chegar numa escassez de alimentação? Como que você sobreviveria? Como que teu corpo sobreviveria? Eu estou falando coisas aqui meio que aleatórias assim, para que vocês consigam entender o que é 2026 para frente, 2027. Talvez até agosto de 2026 a gente não tenha tantos barulhos. A partir de agosto de 2026, acredito eu, pelo andar da carruagem, que algumas coisas vão acontecer. Então, nós temos 8 meses aí para fazer uma preparação. Se preparar e entrar em ação. Hoje se fala muito em sobrevivência, estoque de alimentos, isso e aquilo. Você está preparado para isso? Você realmente está olhando as coisas como deve ser ou você está esperando que alguma coisa de outras esferas venha e salve você de tudo isso?
Será que você está preparado para isso? Teu corpo está preparado para isso? O teu espírito está preparado para isso? Para essa ação de proteger, de se autoproteger? Então, tem que se pensar muito nisso. A questão de você conhecer o teu território é um Ouroboros também. Porque o teu território, o teu bairro, ao redor de você, as saídas, o mapa, será que você consegue ter essas ideias? É um círculo fechado, nada externo entra ali? Ou será que na tua casa, na tua residência, você precisa criar esse sistema de retroalimentação? Como é que se retroalimenta dentro da sua casa? Como é que você consegue fazer tudo isso dentro do teu ambiente, assim como você faz com o teu corpo? Eu estou falando em muito aleatório assim, mas acredito que você saiba o que eu estou falando. Eu não gosto muito de falar coisas que vêm assustar, vêm apavorar, isso e aquilo, porque a gente nunca sabe como é que vai ser amanhã. Talvez nada aconteça. Mas, e se der na louca nas telhas e acontecer? Você tem que estar preparado. Você tem que estar coeso dentro de você. A sua mente tem que estar preparada para tudo isso. Tanto para as coisas positivas quanto a preparação caso aconteça alguma coisa que não seja boa. Você tem para onde ir, tem para onde correr, sabe com quem vai pedir ajuda. Existe um grupo de pessoas coesos que conseguem te ajudar, que você possa contar com essas pessoas também, ou você só consegue contar com o teu próprio sistema? Então, nós entramos no lado místico da coisa, entramos no lado influenciável externo, que é a política, a religião, tudo isso, e agora estamos trazendo esse Ouroboros, esse sistema para a nossa realidade. Se houvesse alguma coisa no sistema financeiro, como que você conseguiria fazer negociações com a moeda que você tem? Como que você faria isso? Negociações, trocas, enfim. E se desse uma pane no sistema de internet, enfim, de conectividade, como que você se comunicaria, pelo menos dentro desse círculo seu, com as pessoas que você pode contar? Rádio, sei lá, algumas coisas nesse sentido. Então, estou trazendo coisas aqui para que você busque dentro de você toda essa informação de sobrevivência, porque o Ouroboros, ele é essa sobrevivência, ele é um círculo contínuo e ele é essa própria sobrevivência, esse a autossuficiência que eu estou falando. E não é eu que trago essa autossuficiência, é o próprio sistema ancestral que traz a autossuficiência. Mas será que você consegue pensar em tudo isso? Será que você consegue ter uma ideia de tudo isso que eu estou falando? Então, eu quis trazer hoje para vocês sobre isso, misturando vários assuntos, porque nós vamos ter várias coisas acontecendo nesse nosso período de 2026. Nós vamos ter coisas falsas acontecendo, cortinas de fumaça, porque está acontecendo outras coisas por trás. Mas vocês sabem o que pode vir pela frente. Então eu quis misturar todos esses assuntos para que você consiga olhar além daquilo que seus olhos enxergam. Que você consiga cuidar da sua saúde mental, física, espiritual, material, financeira, para que você consiga olhar todos esses aspectos.
não só sair de casa e ir para o teu trabalho, do teu trabalho para casa, ir para o bar, tomar cerveja, ir não sei aonde, e viver a sua vida como se fosse um ser vegetando todos os dias. Porque você está nesse ciclo todos os dias e você não se dá conta realmente do que está acontecendo além disso, do outro lado da rua, digamos assim. Então, a mistura de todos esses assuntos aqui em 1 hora de live é exatamente para você pegar um pouco de cada uma e começar a se antenar. Eu não estou falando aqui brincadeiras, eu não estou jogando palavras ao vento. Eu estou trazendo coisa aqui que não é só eu, entende, que trago isso, mas vem de outras esferas também, se é o que vocês estão me entendendo. E eu vou falar, eu vou passar. A informação está aí. Se as pessoas quiserem seguir o rumo, o caminho dessas informações, eu tenho certeza que algo muito positivo podem se fazer para as suas vidas. Se não quiser também, e achar que o Marco é um louco, também. Mas de louco todo mundo tem um pouco. E eu sou o mais louco de todos, eu acho. Mas é muito importante que você dê ouvidos àquilo que os olhos não conseguem enxergar, tá? Porque isso pode te dar anos-luz na frente, pode te preparar para coisas que você ainda não passou. Eu acho que já passei por muitas coisas e posso dizer que talvez para as próximas coisas que virão eu terei que me preparar mais ainda. Mas vocês podem ter certeza que todos nós, se a gente trabalhar coeso, se a gente tiver a questão de união, primeiramente, a questão de estar coeso, unido como pessoas, como seres, né, que nós precisamos estar. Nós temos toda essa individualidade do nosso ego, temos a individualidade. A 3D é a única esfera que divide as coisas, porque em outros planos, em outras esferas, tudo é uno, não existe separação. Não é uma informação minha isso, não é algo que eu estou dizendo, é algo que foi dito para mim, que a 3D é a única esfera que tem individualidade e não tem unicidade. É quase como uma lei, mas nós podemos sobrepor essa lei da 3D e com muita consciência se tornar uno também. Em partes. Não sei se seríamos capazes de fazer isso, né? Ter essa unicidade. Como dizem os seres de outras esferas, vocês não precisam clamar por nós como divindades, porque nós também somos seres em evolução e em busca de conhecimento, de todos os conhecimentos que existem em todas as outras esferas maiores. A nossa busca é constante e nós também estamos evoluindo. É algo fenomenal isso. Eu nunca vi tanta nobreza e humildade, nunca ouvi tanta nobreza e humildade de seres de capacidades extraordinárias. Vocês não fazem ideia. Mas essa mensagem que eu tenho para vocês é exatamente isso. Quis misturar todos os assuntos para que vocês fiquem ligados nesse ano. E desejo a vocês que esse ano para vocês seja um ano de muita luz consciente para todos vocês. Vamos apoiar aquilo que é frequência e não ego. Tudo que está sendo feito hoje, que estamos vendo de movimento, são frequências que estão sendo apoiadas por outras esferas.
o que está acontecendo em o que é humano, que não consegue entender o que é tudo isso, vocês deixem de lado, mas prestem muita atenção na frequência, tá? É isso que eu digo para vocês. Então, por hoje é isso. Fico muito feliz de ter passado esse recado para vocês. Um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Essa live vai ficar gravada no Instagram e também eu vou levar ela para o YouTube, porque tem coisas aqui que eu falei que lá na frente, talvez alguém olhe essa live e diga assim, nossa, o Marco falou lá atrás isso. Ou alguém falou igual, uma coisa parecida lá atrás, isso daqui. E hoje está aí para todo mundo ver. E que seja tudo que eu falei de positivo aqui, tomara que lá na frente alguém diga, nossa, olha só o que o Marco falou, tudo de positivo aconteceu. Vamos prestar atenção no positivo também, né, gente? Então, um abraço, um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Desejo muita paz, alegria, prosperidade, riqueza e abundância. Até mais, até a próxima. E amanhã tem uma live também no canal da Iara. Esqueci o sobrenome dela. Mas depois eu vou colocar no Stories aqui. E amanhã nós vamos falar de possibilidades. Possibilidades, os caminhos e possibilidades. Vai ser uma live muito interessante. Também vai englobar vários assuntos. E vai ser muito legal. Tá bom? Um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Boa noite.